Gente, eu vim aqui falar sobre desordem temporomandibular e sua relação com a postura. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, coordenadora da clínica de DTM do orofacial da UF. E a minha linha de pesquisa, a minha trajetória acadêmica foi em relação à desordem temporomandibular, à atividade parafuncional do bruxismo e agora, depois do doutorado, em relação à postura, que foi minha tese de doutorado. E como é que seu paciente apresenta no consultório dentário? O paciente apresenta cheio de incapacidades, de limitações nos movimentos funcionais, nos movimentos de abertura e fechamento. Eu sinto muita sintomatologia. Quando eu abro, quando eu fecho, quando eu faço mastigação, que é o movimento de lateralidade. Eu sinto dor aqui nas têmporas, que você pode diagnosticar como cefaleia do tipo tensional, que é uma pressão, não é uma dor latejante, e ela não impede a atividade rotineira, que tem uma grande diferença da enxaqueca, que é origem neurológica, para a cefaleia do tipo tensional, que pode ser origem odontológica. E o paciente também pode apresentar uma dor difusa nos dentes. Aí você tira uma radiografia e essa dor não se apresenta naquela radiografia. Então, o que você tem que montar um quebra-cabeça? Ouvir o paciente, a sua história, o seu histórico é importante. Então, uma anamnese bem feita é importante. E você montando, através dos sinais e sintomas e do exame clínico, um diagnóstico, que o paciente pode ter uma dor referida. Pode ter um trigger point com ponto de gatilho, onde a origem da dor não é igual ao local da dor. Vamos ver isso. Exemplo. A síndrome da dor miofascial, ela apresenta sintomas sensoriais, motores e autônomos, que são causados por pontos de gatilho miofaciais. Os distúrbios sensoriais produzidos são disestesia, que é uma perda dos sentidos ou alteração dos sentidos, principalmente do tato, e é um distúrbio neurológico, enfraquecimento, alteração da sensibilidade dos sentidos, sobretudo no tato. A sensação de queimação, formigamento, vibração, sem a presença de um estímulo externo. Hiperalgia e dor referida. Há manifestações como coriza, lacrimejamento, alterações na temperatura do corpo, sudorese, distúrbios proprioceptivos, são manifestações autônomas da dor miofascial e que você pode diagnosticar como, por exemplo, ponto de gatilho. A disestesia oclusal é uma condição de queixa permanente da sensação da mordida desconfortável, por mais de 6 meses, por isso que ela é crônica, que não corresponde a qualquer alteração física relacionada à oclusão dentária. É uma consciência oclusal excessiva e é oriunda, como ela é distesia, um distúrbio neurológico, porque o paciente apresenta uma hipervigilância oclusal. Então, você tem que estar atento a esse tipo de relato do paciente. A nevralgia do trigêmeo é outra patologia que o paciente pode apresentar. É uma dor facial intensa devido à disfunção do quinto par craniano, que é o nervo trigêmeo, com característica unilateral da face. O nervo, ele transporta informações sensitivas desde a face ao cérebro, geralmente através da artéria,
posicionada de uma forma anormal que comprime o nervo trigêmeo, com dores que o paciente se apresenta através de explosões que ele relata, curtas e repetitivas. E o tratamento pode ser medicamentoso ou até mesmo cirúrgico. Então você tem que estar atento ao nervo trigêmeo, que o nervo trigêmeo ele é tão importante porque ele que vai relacionar a desordem temporomandibular para a postura, através das fáscias. E vamos estudar um pouquinho do nervo trigêmeo. Podem ser através de 3 ramos. Ele tem um gânglio, né? Um único gânglio trigeminal, que ele fica aqui no local próximo à porção petrosa do temporal, do osso temporal. Ele interfere na dor, no tato, na pressão e na temperatura, então sensorial, e através do ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Então são 3 ramos do trigêmeo. A função pode ser sensitiva ou motora. Sensitiva quando atinge a região anterior do couro cabeludo, a conjuntiva ocular, a mucosa oral, nasal, seios da face, arcada superior dos dentes, arcada inferior, dentes inferiores, 2/3 anteriores da língua, maior parte da dura mater. Já a parte motora, já é a motricidade dos músculos mastigatórios, que é o músculo tensor do timpano, músculo tensor do véu palatino, músculo miloideu e ventre anterior do digástrico. Então ele pode pegar uma ação sensitiva e uma ação motora. Então vamos lá. O paciente começa a apresentar uma série de sinais e sintomas, uma série de relatos, e você tem que estar atento a isso. Atento porque a desordem temporomandibular, ela pode ser multifatorial. Ela pode envolver uma visão holística do corpo, do sistema, do organismo. E você tem que estar atento para você dar o diagnóstico. Lógico que cabe a nós, dentista, essa parte da face, né? E essa parte dos músculos mastigatórios. E através de imagem, a gente pode concluir, através de uma ressonância magnética de ATM, concluir um diagnóstico. Então a gente pode usar o RDC-TMD. Vocês conhecem? É um questionário que tem 2 eixos, o eixo 1 e o eixo 2. O eixo 1 é o exame clínico, onde você faz uma série de medidas, mensurações, palpação dos músculos e você consegue dar um diagnóstico se ele faz parte do grupo 1, desordens musculares, grupo 2, desordens articulares e grupo 3, desordens inflamatórias. Ou até mesmo ele pode fazer parte de mais de um grupo, porque ele pode ter uma desordem muscular e pode também ter uma desordem articular. E pode ser das 2 faces, pode também apresentar uma desordem inflamatória, enfim, ele pode ter 5 diagnósticos. O RDC nos permite visualizar isso através das questões e através do fluxograma, como eu vou mostrar para vocês. Vem comigo. Obter um diagnóstico. Obter um diagnóstico é fundamental. Através do histórico, exame e imagens. Para você definir o tratamento. E agora? Vamos lá. Lerich e a Linda Lerich e o Sam Dorkin, eles em 1992, no IADR, em São Francisco, eles deram uma entrevista, né? Falando, porque eles foram os idealizadores do RDC.
E eles contando a história, né, de toda a trajetória, né, do RDC até o presente momento. E por sorte, né, eu estava lá, né, no IADR, onde apresentei um trabalho, e consegui, né, ver essa entrevista deles. E o que eles apresentaram? Apresentaram como ele foi feito, né, o RDC, né, do eixo 1 e do eixo 2. O eixo 1, ele consegue, através do exame clínico, o padrão de abertura, barulhos articulares, limitação do movimento, dores musculares e dores articulares. Já o eixo 2, já é o seu paciente que vai responder o questionário. Por quê? Atinge o lado psicossomático. O que vai diagnosticar? Grau de depressão, dor crônica e somatização, através do fluxograma também. Com uma regrinha de Agenberg, você consegue mensurar a abertura de boca. Ela pode ser de 40 a 60, onde você faz a distância interincisal. De 40 a 60, normal, é uma abertura normal. Menor que 40, já é uma hipomobilidade. O paciente se apresenta numa condição inferior à abertura normal. E maior que 60 já é hipermobilidade. O paciente apresenta uma abertura maior do que a normal. O paciente pode apresentar também um padrão de abertura. Pode ser reto, pode ser com desvio e corrigindo no final da abertura, pode ser por deflexão, que é desviando e não corrige no final de abertura, fica só para um lado, e ele pode apresentar desvio para um lado e deflexão para o outro lado. Isso tudo você vai assinalando no questionário do eixo 1 do RDC. A limitação do movimento mandibular pode também se apresentar no movimento de lateralidade, onde você faz a medição, né? Vamos lá. Nesse caso aqui, você bota um lápis aqui, e com essa distância, você pede para o paciente para fazer o movimento de lateralidade e com essa distância você vê se o paciente atingiu de 6 a 8 milímetros. Se atingiu menor que 6, ele tem uma disfunção, tem limitação no movimento mandibular. Então vamos na palpação dos músculos. A palpação tem uma graduação, né? Pode ser escala VAIS, de 0 a 10, onde o paciente dá essa informação da intensidade da dor, ou então uma graduação de 0 a 3, onde 0, o paciente não apresenta dor. 1, apresenta um desconforto. 2, apresenta uma dor localizada. E 3, uma dor insuportável. E ele vai relatar isso para vocês, porque vocês sabem, a dor é subjetiva. Então, é como você pode mensurar um pouquinho a dor do seu paciente, entendê-la. Vamos lá. O masseter, ele pode apresentar dor exatamente no músculo masseter. Então, você palpa um músculo inteiro, o seu comprimento inteiro, e ele pode apresentar uma dor e o paciente vai relatar a graduação da intensidade. Ou então, ele pode gerar uma dor referida. Por exemplo, o masseter superior, o paciente ele pode apresentar dores nos dentes superiores, nos molares. Então, a origem da dor, que é no masseter, não é diferente ao local da dor, que é nos dentes. Então, você tem que ir no masseter, fazer a palpação do masseter, para ver se vai agravar a dor de dente. Na sua porção inferior, o masseter,
Ele pode ser local, né? A dor pode ser bem aqui, eu sinto uma dor bem no masseter. Ou então, o paciente pode relatar uma dor referida. O paciente pode relatar uma dor nos molares inferiores. Então, novamente, o local da dor é diferente da origem da dor. Lembram? Ponto de gatilho? Dor referida? Então, vamos lá. Próximo slide. Aqui é a continuação do masseter, né? Agora vamos para o temporal. O músculo temporal, ele possui 3 porções. A porção anterior, a porção média e a porção posterior. A porção anterior pode ter uma dor local, aqui também na região temporal, ou então acometer os incisivos superiores. Novamente, a dor referida. O local da dor não é igual à origem da dor. Já a sua porção média, ela pode atingir os molares superiores. E a sua porção posterior já pode atingir a ATM e o ouvido. Voltando no masseter, na sua porção na sua porção profunda, também pode atingir essa área aqui do ouvido e da articulação. Então a gente tem que ficar atento a isso também, porque ele tem uma porção superficial e uma porção profunda. Vamos ao próximo. Esternocleidomastoideu. O esternocleidomastoideu também faz parte dos músculos mastigatórios. O esternocleidomastoideu, a pessoa pode ter uma dor exatamente no esternocleidomastoideu, só que o local da dor é nas têmporas, no arco da sobrancelha. Ou bem localizada aqui no ângulo, ou então aqui atrás no occipital. Já o trapézio, ele já pode apresentar uma dor aqui no ângulo, uma dor nas têmporas e uma dor aqui atrás da orelha, bem na região do trapézio. Ou então, ele pode apresentar um ponto de gatilho aqui no trapézio, sendo que a dor é aqui no pescoço. Então, vocês viram que vocês têm que prestar atenção nessa dor referida. Vamos lá. Fluxograma. O fluxograma, como eu falei para vocês, ele é uma série de questões, né, do RDC, quando você vai pegar uma sequência do grupo 1, do diagnóstico do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, onde você vai seguir essa sequência e essa sequência vai te dar um diagnóstico. Ou o paciente vai sair do grupo, ou então ele vai diagnosticar com a patologia do grupo. O grupo 1 é muscular, o grupo 2 é articular e o grupo 3 é inflamatório. Esse é o grupo 2, onde a desordem articular, deslocamento do disco anterior,
com ou sem limitação de abertura, com redução e sem redução. O que seria com redução e sem redução? Com redução é onde você tem a cavidade glenoide, o côndilo e o disco. O disco, o côndilo, ele fica na porção intermediária do disco. Esse seria o normal. Quando o disco começa a ter pressões micro e macrotraumas, ele começa a afinar. E quando ele começa a afinar, ele começa a sair do lugar. E o côndilo que se encontrava na porção intermediária passa para a porção posterior do disco. E sempre que ele vai abrir a boca, ele captura o disco novamente. E com isso, faz aquele barulho, que é o estalido. Então, o que seria o estalido? É a passagem da porção posterior para a intermediária e vice-versa. Porque o estalido, ele pode ser um estalido único, só ter um estalo durante a abertura ou o fechamento, ou então um estalido recíproco, ter 2 estalos, tanto na abertura quanto no fechamento. E quando você fala com redução e sem redução, com redução é porque ele recapturou. E sem redução é porque não houve recaptura. O disco está na frente e você não tem mais estalo. Porque o disco já está na frente do côndilo. Não tem mais contato íntimo com o côndilo. Entenderam? Vamos lá. E o fluxograma 3 já são as desordens inflamatórias. Aonde você vai ter artralgia, osteoartrite e osteoartrose. Ou então, não vai pertencer ao grupo. E vocês, entenderam a aula? Quantos diagnósticos você pode ter através do fluxograma? 5. E esse fluxograma, através do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3, que é do questionário do RDC-TMD, pode ser complementado através do exame de imagem, através da ressonância magnética funcional. E com isso, você consegue pedir, né, um exame de imagem. E como é que a gente faz o pedido do exame de imagem da ressonância magnética funcional? Lá na clínica de DTM do orofacial, da UF. Verificar o deslocamento de disco, de boca aberta e fechada, sagital DP e sagital STIR, boca fechada, coronal, dinâmica e T2. T2 é patológica, então você vai avaliar o deslocamento anterior de disco, se houver. E aí você tem a conclusão do diagnóstico. Seria muscular, articular ou inflamatório, né? Muscular, dor miofascial, articular, deslocamento anterior de disco, com e sem redução. E inflamatório, artralgia, osteoartrite e osteoartrose. As avaliações complementares. Pode ser do otorrino, laringologista, o neurologista. O fisioterapeuta, ele trabalha bastante com o paciente em DTM, porque você agiliza o seu tratamento. Um tratamento que ia ser de uma forma conservadora, ele consegue minimizar o tempo de tratamento e a melhora do paciente. Então, esse trabalho de uma equipe multidisciplinar, né, uma atuação multidisciplinar, você consegue resolver um caso clínico bem mais rápido e bem mais satisfatório, sem tanto desconforto para o seu paciente, que é o objetivo do nosso tratamento. Avaliação postural, através daquele postural e do alinhamento postural. E com isso tudo, você com essas avaliações, né, você consegue atender o seu paciente com a desordem temporomandibular. Então, vocês viram que acaba sendo complexo. Não é uma atuação só do dentista. Você tem que ter uma equipe. Você tem que trabalhar com profissionais de excelência do seu lado.
onde para você resolver o teu caso clínico. Terapia farmacológica, através de analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, ansiolíticos, antidepressivos, anticonvulsionantes, injetáveis ou tópicos, tem o seu valor no sistema nervoso central e o sistema neuromuscular. A terapia de fisioterapia, que são as técnicas manuais, acupuntura, estimulação, exercícios terapêuticos através de manobras. E a terapia comportamental, através do feedback do paciente, né? Através de palestras, através das informações, tudo que você puder passar para o seu paciente, as informações, ele começa a ter uma conscientização do caso dele e com isso ele vai colaborar com você, com o seu tratamento. A terapia do dispositivo interoclusal, você pode confeccionar uma placa oclusal, né? Para você estabelecer os princípios de oclusão e harmonizar com o sistema estomatognático, da ATM, dentes, músculos. Você pode melhorar a postura do seu paciente através de exercícios posturais, uso de palmilhas, porque a postura é uma visão holística do paciente. Você chega até os pés, a intensidade da pisada do paciente. E exercícios com os captores. Pode ser os captores ocular, o podal e a boca. A laser terapia, onde é uma terapia que eu particularmente gosto muito, né? Eu tô tendo bastante resultado, né, com a laser terapia, né, no tratamento da DTM. E tem forte evidência, né, na miofacial. Tem um artigo, né, do professor Tanganelli e Zaroni, de dezembro agora, né, de 2017, é um artigo novo, onde fala da ação do infravermelho, da laserterapia de baixa intensidade. As toxinas botulínicas também têm seu valor, né, no masseter e no temporal, mas de modo complementar, eu uso de modo complementar as placas ao tratamento da DTM. E a viscosuplementação, no caso de artrose, você pode injetar ácido hialurônico e assim você conseguir uma abertura maior da boca do seu paciente e melhorar o estalido. Então vamos passar para a parte do equilíbrio postural. O que seria equilíbrio? Seria a manutenção da posição do equilíbrio tanto estático quanto dinâmico do corpo. O corpo humano, ele está em constante desequilíbrio, numa busca incessante por equilíbrio. É interessante, né? O paciente não consegue ficar totalmente parado. O ser humano, né? Não consegue ficar totalmente parado. Então ele fica buscando o seu equilíbrio. E se você pode usar artifícios que melhoram esse equilíbrio, por que não usá-los? E a odontologia tem seu respaldo. Atuam no equilíbrio os olhos, o sistema vestibular do ouvido interno, que ele aciona na queda, proprioceptores localizados nas articulações e nos músculos. A DTM, por Bricot, em 2004, ela é responsável pelo desenvolvimento anormal do esqueleto facial e o desequilíbrio do aparelho mastigatório, podendo interferir sobre o sistema tônico postural através dos músculos esternocleidomastoideu, trapézio e peitoral. Então você vê que influencia no todo e através das fáscias. A mudança de postura altera a atividade eletromiográfica dos músculos masseter e temporal e a postura da cabeça deslocada para frente, quando deslocada para frente. É só vocês fazerem um exemplo.
Quando você bota a cabeça para trás, você toca mais posterior. Quando você coloca a cabeça mais para frente, você tem um toque mais anterior. E Kendall, em 1991, já se referia à postura como sendo uma posição do corpo humano e sua orientação no espaço, que envolve ativação do músculo controlado pelo sistema nervoso central, conduzindo os ajustes posturais. Os olhos e os pés geram referência de verticalidade. Ouvido auxilia na manutenção do sistema de segurança, em caso de risco de queda. Olha como é importante. Os artigos mostram quando, em 2012, Manfredini fez uma vasta revisão de literatura, onde a DTM não se encontrava uma relação estatisticamente significante com a postura. Ele diagnosticou, né, através das revisões de literatura, né, ele só fez uns relatos, que a metodologia utilizada até então não tinha encontrado uma relação de oclusão DTM postura. E ele que deveria ser usado, né, através de outras metodologias, através da plataforma de força. Já a relação da DTM na mobilidade e na dor cervical, houve um estudo em 2014, onde foi randomizado, né, grupo teste e grupo controle. O grupo teste foi a placa oclusal e o grupo controle foi um autocontrole, onde verificou que existe uma significante associação no tratamento da DTM em reduzir a dor cervical e melhorar a mobilidade cervical. Em 2013, eu realizei a minha defesa de tese, né, de doutorado na USP, e eu estudei exatamente a relação do efeito da placa oclusal estabilizadora sobre o equilíbrio postural e o alinhamento da postura nos pacientes com sinais e sintomas de desordem temporomandibulares. Eu aproveitei o estudo de Manfredini em 2012, que ele relatava que ainda não tinha uma metodologia adequada, né, que desse um resultado estatisticamente significante, e usei a plataforma de força como mensuração. E eu fui muito feliz, né, nos resultados, né, porque eu avaliei que você estabilizando a oclusão, com princípios de oclusão ótima, contatos bilaterais simultâneos, guia canina e guia anterior, você consegue reajustar a oscilação antero-posterior do corpo. Então vocês veem que a estabilidade da boca, dos dentes, influencia na oscilação do corpo, no equilíbrio postural. Olha como é importante. Olha como o nosso papel é importante. Do que você vai trabalhar na boca do seu paciente. Você pode estar interferindo na postura dele. Você pode estar interferindo no equilíbrio postural dele. Por isso que o paciente, com uma nova reabilitação, ele pode ter uma sensação agradável ou desconfortável. A placa estabilizadora no grupo teste, ela fazia parte de uma placa total, onde tinham contatos. Vou mostrar para vocês. Puntiformes. Todos os contatos puntiformes. Nos dentes posteriores e nos dentes anteriores, sendo que nos dentes posteriores uma intensidade maior do que os dentes posteriores, que tem uma inoclusão de 0,1 milímetro. Guia canina, no movimento de lateralidade, e guia anterior, no movimento de protrusão.
E também o paciente fazia uso dessa placa com uso noturno e 4 horas durante o seu dia. Esse que foi meu protocolo. E esse paciente também colocava a língua no céu da boca, com os lábios selados, sem tocar os dentes. Vamos tentar? Colocar a língua no céu da boca, lábios selados, sem tocar os dentes. Fácil. Então, o paciente ficava assim, sempre que lembrar, né? Durante o dia, e para dormir já se posicionava nessa posição. Pode ser que depois ele saísse dessa posição, quando ele dormisse. Mas era uma coisa involuntária. Pelo menos na conscientização, a língua estava numa posição postural. Vocês viram a atuação multidisciplinar? Viu como a fonoaudiologia é importante na terapia da DTM? Então é um conjunto. Então vocês têm que prestar atenção na posição da língua e na estabilidade dos dentes. E meu grupo teste foi apenas colocar a língua no céu da boca, lábios selados, sem tocar os dentes. E fazendo o exercício, abrindo e fechando 3 vezes ao dia, 15 repetições. Mas a língua mantém no céu da boca. Entenderam? Vamos prestar atenção agora na placa. A placa estabilizadora, ela apresenta contatos em todos os dentes. Todos os dentes tocam, tendo uma intensidade maior nos dentes posteriores do que os dentes anteriores, sendo o contato pontiforme. Ela tem guia canina, um movimento de lateralidade, dos 2 lados. Apresenta a guia anterior, no movimento de protrusão, com desoclusão dos posteriores. Então, a placa não apresenta interferência nos posteriores, tem uma desoclusão. Olha aí a desoclusão entrando do Marcos. É o paciente fazendo movimentos de lateralidade direita e lateralidade esquerda, com desoclusão do restante dos dentes. Fazendo movimento de protrusão com desoclusão do restante dos dentes, dos posteriores. Quando o paciente bota a língua no céu da boca, ele não toca os dentes, então ele apresenta desoclusão. Então, pessoal, o maior tempo o paciente vai passar com desoclusão. Porque se o paciente passar com oclusão travada, ele vai desenvolver o quê? Uma desordem temporomandibular. Pode desenvolver, primeiro, uma contratura. E pode virar isso um miospasmo. Então, vamos prestar atenção no posicionamento. Vamos condicionar o paciente no seu posicionamento da língua e no posicionamento da arcada. Aqui uma outra visão de todos os contatos na placa estabilizadora. Você pode fazer isso, esses contatos você pode verificar através do carbono, né? E com o carbono e com o TEC-scan, que o TEC-scan é uma análise digital, né, oclusal, onde você verifica através desse sensor os pontos de contato.
Aqui o paciente ele está com a placa, está com o sensor e vai começar a aparecer no seu computador um relatório de todos os pontos de contato e as intensidades. E você vai verificar se o paciente apresenta interferência ou não durante os movimentos. No caso desse slide, o professor está mostrando, ele apresenta 44,1% de força da esquerda e 55% de força da direita. Então, ele apresenta uma diferença de força entre o hemiarco direito e o hemiarco esquerdo. Ele apresenta também uma intensidade maior em alguns dentes. E nessas áreas a gente vai observando para você poder fazer o ajuste oclusal na arcada ou na placa, para você dar os contatos pontiformes e com isso harmonizar a oclusão do seu paciente. Ele também tem essa imagem, o TEC-scan. Então ele apresenta tempo e força. E outro equipamento que você pode usar para postura é o da oscilação do corpo, é a baropodometria, onde o paciente pisa numa abdução de 10 graus e numa distância de 10 centímetros entre os dois pés, os dois calcanhares, e olha para um ponto fixo, numa distância de 3,8. E com isso, na tese, na minha metodologia, né, que eu utilizo na pesquisa, eu faço uma randomização de olho aberto para esse ponto X e de olho fechado. E o que eu verifiquei no meu estudo? Esse aqui foi outra análise, né, da intensidade dos pés, onde o paciente pisa. Esse é meu novo estudo, né, que eu estou fazendo através de dente e implante, porque na tese de doutorado eu fiz somente de dente, paciente dentado. E agora eu vou fazer o mesmo estudo com outras tecnologias, analisando o paciente com implante, para ver a sua relação com a postura. Isso aqui é uma outra plataforma de força, né? Onde você posiciona os pés aqui, olha para um ponto fixo, 3,8 e mensura o equilíbrio postural. A técnica do protocolo SAPO, do professor Marcos Duarte, que foi meu co-orientador na tese de doutorado, ele desenvolveu um software que está disponível gratuitamente na internet, através do SAPO, que é um software que você coloca 32 pontos no corpo e você avalia através de 4 fotografias, uma anterior, uma posterior e 2 laterais, direita e esquerda, onde você analisa os pontos. E com isso você vê as angulações do alinhamento. E o que eu observei? Os resultados, né, desse trabalho de alinhamento e equilíbrio, através da placa oclusal estabilizadora e do posicionamento da língua. O paciente que usou placa no grupo teste e posicionou a língua, ele melhorou, foi significante na placa, estatisticamente, nos testes. Já
A dor miofascial, ela foi significante tanto na placa quanto no controle. Isso mostra que o posicionamento da língua no céu da boca também vai favorecer o seu paciente. Essa conscientização, porque o paciente que tinha apenas o bruxismo, né? Que tinha apenas aquela dor muscular como diagnóstico, ele começa a melhorar, porque ele começa, se a causa for o componente emocional e se a consequência for apertar os dentes, ele começa a não mais apertar os dentes, pela conscientização. Já a parte articular já foi somente significante com o uso da placa. A dor crônica já foi significante apenas com o uso da placa. Aqui. Naquela intensidade, né, do RDC, de dor crônica, de intensidade 0, não tem dor nenhuma em 6 meses. Grau 1 tem uma intensidade baixa. Grau 2, uma intensidade mais alta. Grau 3, uma intensidade alta, porém com limitação. E lá, grau 4, uma incapacidade alta com limitação severa. Já o grau da depressão, os pacientes que usaram placa, os pacientes passaram da severa para moderada, mas não acabaram com a depressão. Por quê? Depressão envolve outros fatores, que não é só um dispositivo do componente interoclusal. E com isso, e o paciente também ser tratado, estar sendo tratado, estar consciente e trabalhando também o seu autocontrole, ele consegue minimizar os efeitos da depressão. E a somatização de todos esses sinais e sintomas? Com a placa, os pacientes que usaram placa e a língua no céu da boca, eles melhoraram estatisticamente, né? Houve uma melhora do que os pacientes que só fizeram uso da língua no céu da boca. E na parte do equilíbrio, houve uma melhora na velocidade anteroposterior do corpo, tanto de olho aberto quanto de olho fechado. E vocês podem observar que de olhos fechados, que a gente tem uma probabilidade de ter menos equilíbrio, foi aonde, com o uso da placa e a língua no céu da boca, foi mais significante, estatisticamente significante. Então foi muito interessante o estudo. Também mexeu com o alinhamento do quadril, onde você estabilizando aqui a sua oclusão, você começa a estabilizar todo o seu corpo, né? Até chegar aos pés. Principalmente a placa influenciou no quadril. Influenciou também nos membros inferiores, no retropé e no alinhamento horizontal, como eu falei, do quadril, né? No alinhamento horizontal da pelvis, que foi mais significante, que deu estatisticamente significante com a placa e não houve significância no grupo controle. O score de risco de queda, porque eu também usei o questionário de risco de queda, foi significante com o uso da placa. Foi avaliado as atividades rotineiras do paciente, a preocupação que o paciente tem em cair. E o paciente que deu estatisticamente significante, né, os requisitos da atividade rotineira, foi subir e descer rampa e visitar amigos. Então o paciente ficou mais confiante.
Essa é uma paciente da minha pesquisa, onde depois de 3 meses, né, porque a pesquisa foi desenvolvida com 3 meses, né, antes e depois. O antes de uso da placa, a paciente tinha uma condição postural. E depois do uso da placa, ela apresentou uma outra condição postural. Então, esse aqui também fez parte do meu grupo piloto, né? Onde foi um indício que a postura a DTM poderia influenciar, a melhora da DTM poderia influenciar no alinhamento do corpo. E vocês podem ver, através dessa figura, que o que você pode melhorar no seu alinhamento. E qual foi a conclusão do estudo? O uso da placa oclusal estabilizadora é eficaz no tratamento da DTM. O efeito significativo do uso da placa oclusal estabilizadora e o exercício terapêutico, o da língua, no céu da boca, teve um efeito no equilíbrio da postura. Já houve também uma correlação do uso da placa estabilizadora com o alinhamento postural através da cabeça, corpo, joelhos e membros inferiores e retropé. E o uso da placa estabilizadora e exercício terapêutico apresentaram efeito sobre o quadril. Vocês viram, pessoal? O que você coloca, o que você vai proporcionar no contato do seu paciente, o material que você vai colocar na boca do seu paciente, isso tudo pode gerar um efeito no equilíbrio do seu paciente. Por isso que o paciente sente só uma percepção, né? Ele relata pra gente, confortável ou não. Então fiquem atentos. Fiquem atentos a partir de agora do que você vai proporcionar ao seu paciente. Olha o papel importante e relevante que tem o cirurgião dentista. E não esqueçam de trabalhar numa equipe multidisciplinar. Em 2017, Nota fez um artigo onde ele avaliou exatamente o que eu avaliei em 2013. Na metodologia de avaliação da oscilação do corpo em relação à estabilização da oclusão. E ele observou os mesmos resultados. E eu fiquei muito feliz com isso. Ele avaliou a oscilação do corpo em relação à estabilização dos contatos, tanto em máxima e quando sem contato, que foi a conclusão dele. Olha só que interessante. Concluíram que houve significância em pacientes com DTM miofascial nos parâmetros de amplitude, deslocamento e velocidade de deslocamento. Foi o resultado que eu obtive na minha tese. Avaliados na massa intercuspidação e na posição de repouso em olhos abertos. Então é isso, pessoal. Vocês observaram, através de evidência científica, através de um trabalho randomizado, em grupo teste, em grupo controle, o que a DTM pode influenciar na postura. E para finalizar a nossa aula, eu termino com uma frase. A experiência clínica e a expectativa e colaboração do seu paciente vão influenciar no resultado do tratamento.